Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Eu estou recebendo muitas dúvidas a respeito da distribuição eletrônica dos átomos, tá? Então eu resolvi gravar um vídeo para vocês para explicar melhor. Peço desculpas, tá, por eu não ter postado tantos vídeos, mas o Moodle ele está sofrendo bastante com instabilidades e está sendo bem difícil gravar alguns vídeos para vocês. Então eu vou pedir um pouco da compreensão de vocês. Mas falando a respeito do nosso conteúdo, tá? Eu acho que se vocês abrirem lá o slide 2, o slide 8, aliás, se vocês abrirem o slide da aula 5, que é onde eu começo a abordar a distribuição eletrônica dos átomos, e olharem aquele vídeo no YouTube, eu peço que vocês olhem principalmente o vídeo que eu postei, porque é um vídeo de um professor e ele é muito interessante, tá? Eu acho que vai ajudar bastante vocês nessa parte, já que tá bem difícil de gravar os vídeos, então pode ser que ajude bastante. A gente tem que entender, tá, pessoal, que a gente tem essas camadas aqui, tá? E esses números aqui, por exemplo, K igual a 2, L igual a 8, M igual a 18, N igual a 32, O igual a 32, P igual a 18, Q igual a 2, são os valores máximos de elétrons nas 7 camadas, tá? Aí a gente tem as subcamadas que eu coloquei aqui em cima, tá? Elas também têm o seu limite máximo de elétrons. Isso não quer dizer que tu não possa colocar menos elétrons. Por exemplo, eu estou fazendo uma distribuição de camada. Posso colocar 3 elétrons na K? Não, não posso colocar 3 elétrons na K, porque a K só comporta 2 elétrons. Então, a gente tem que respeitar bastante isso. Outra coisa que vocês têm que entender: constituição eletrônica do átomo, tá? O que são as camadas na prática, tá? Nós temos o átomo, tá? Que tem massa nos seus prótons e nos nêutrons. O átomo ele só tem massa no seu núcleo, tá? É aqui que a gente concentra a massa dele. E ao redor a gente tem os elétrons, tá? Que eles estão distribuídos em camada. E a camada na prática é esses orbitais aqui em redor. K, L, M, N, O, P, Q. Entendeu? Quanto mais a gente tem elétrons para distribuir, mais esses elétrons estão afastados do núcleo, tá? E dentro dessa parte de conteúdo, a gente tem os íons, que podem ser cátions ou ânions. A gente tem, por exemplo, o cátion. Se vocês pegar o cátion, por exemplo, o ferro, tá? O ferro ele pode, no seu estado natural, o ferro, o Z, que é a representação do número atômico, tá? Z, essa letra aqui, quando vocês verem, é um número atômico. No seu estado natural, o ferro ele tem 26 elétrons para distribuir em camadas. Mas quando ele está na forma de cátion, ele ganha mais 2 elétrons. Geralmente ele está representado assim. E a gente não pode confundir esse mais com mais da matemática. A gente não pode ir lá e somar 26 mais 2 e eu vou ter 28 átomos para distribuir. Tu tem que entender que o mais e o menos, tá, dos íons, refere-se à carga elétrica. O cátion, ele é positivo porque ele perde 2 elétrons, ou seja, o ferro no seu estado natural. Quando eu vou lá na tabela periódica, ele tem 26 elétrons. Quando ele vira cátion, perdendo esses 2 elétrons, tá, ele fica com 24 elétrons para ser distribuídos. E a mesma coisa os ânions. Se eu pegar o oxigênio, por exemplo, oxigênio menos 2,
O oxigênio ele tem 8 elétrons para distribuir. Se ele está com menos 2, quer dizer que eu vou ter 6? Não. Eu vou ter 10 elétrons para distribuir, porque ele ficou negativo. O sinal não é de subtração ou de soma. O sinal negativo de um ânion é porque ele ganhou 2 elétrons e ficou negativo. Então isso a gente tem que ter em mente quando a gente pensa no conteúdo de distribuição eletrônica. Saber o valor das camadas. Saber que a gente não pode colocar mais elétron nas camadas e nas subcamadas do que elas suportam. Saber que as subcamadas, tá, estão dentro das camadas. A camada manda na subcamada. Saber o número de elétrons. Ai, professora, eu não estou conseguindo me entender no diagrama de Linus, que é aquele das diagonais. Não precisa usar. Saiba o que é. Vou explicar melhor para vocês. Mas eu também, particularmente, quando era aluna, não gostava, preferia usar as camadas. Tu sabendo usar bem as camadas, tu não precisa usar o diagrama de Linus, tá? A seguir eu vou resolver para vocês também algumas distribuições eletrônicas para melhor entendimento.